Buenos dias. Tela 1 do PowerPoint do Keynote. Todos sabem o que é NRF ou o que eu fui fazer na NRF? Quem sabe o que é NRF? Hoje vai ser modelo escolinha. Quem sabe o que é NRF? National Research Foundation. Não fala assim que eu já errei várias vezes, eu decorei. National Retail Federation. Os caras nasceram em 1911 nos Estados Unidos, é uma entidade do varejo americano. Cada 4 pessoas empregadas nos Estados Unidos trabalham no varejo. Você vê a dimensão e importância desse treco aí. Então, ele é secular, é uma entidade onde se pensa, se discute, se elabora, se trabalha na capital, em DC, o varejo americano. Então, com lobby, com grupos de interesse, etc. E, desde então, eles também realizam esse encontro anual, chamado Big Show, que é um grande evento no principal pavilhão de eventos em Nova York, chamado Javits Center, que é o nome de um senador. E para lá eu fui esse ano pela segunda vez. Mas por que eu vou para lá? O que eu vou fazer lá? Além de ser bem legal ir para Nova York, então, não por acaso é em Nova York. Bom dia, chega aí. Não mordo, não belisco, puxo o cabelo, nem tem intersol. Aí, o João, que está aqui, me ajudou a fazer uma análise que é o seguinte. As 5 lições que eu tirei desse encontro, talvez alguns tenham lido, outros não, que foi um texto que eu escrevi para Meio Mensagem. A gente abriu um canal de comunicação com o Pir. O Pir é um dos diretores do Meio Mensagem e ele abriu o Próxima, que é o canal específico dele, para a gente falar à vontade. Quero fazer um parênteses aqui, um agradecimento ao João, mais uma vez, porque ele esteve ao meu lado o tempo inteiro. No primeiro dia eu estava bem cansado, porque é trabalho, não via a cidade meio-dia antes de ir embora. E o João, cara, vamos lá, vamos fazer. E a gente fez, conseguimos os espaços, emplacamos 3 textos diferentes com o Pir, que foi muito querido, e depois um arremate, que foram essas 5 análises no Meio Mensagem. Aí eu fiz uma correlação e eu mandei para a Cris, pedi para a Cris revisar, e ela estranhou na revisão. Ela falou assim, Ale, você sempre escreve textos assim, ok, bacaninha, ursinho pelúcia, você está muito áspero nesse, está tudo bem? Tipo, você está bem? E eu disse que sim, estava super bem, o Márcio me ajudou também, leu. A primeira análise que eu faço é Big Data versus Big Idea. É impressionante no varejo como eles têm informação. Informação sobre tudo. E a nossa essência é a Big Idea, certo? A gente fica sempre falando o tempo inteiro de Big Idea. Eu venho de uma escola onde pouco se relevava o Big Data e basicamente se fala de Big Idea. O quanto eloquentes somos, o quão incríveis somos, baseados na nossa criatividade, que muitas vezes é incomensurável, ou na maioria das vezes. Esse é o questionamento. Será que a gente não pode, ao criar um trabalho, trazer muito mais dados e informações para a gente se basear e entender qual é a melhor maneira de se comunicar com as pessoas, por exemplo? Usar uma cor? Será que a gente consegue ter informação sobre que cor aquela é mais legal do que outra? Que tipo de abordagem a gente tem que é interessante, que funciona? Fazer testes AB. Então, por que a gente tem que criar uma peça só e não pode criar 10? E testar quais das 10 peças atraem mais? E será que a gente pensa nisso? Será que a gente releva isso na hora de criar, na hora de desenvolver, na hora de lançar uma pauta? Será que a gente faz testes AB criativos? A gente faz teste AB em User Experience pra caramba, em UI pra caramba. Será que a gente faz teste AB na hora de criar uma peça ou um conteúdo? Então, a gente ainda tem, trazendo para a vida real, a gente vai apresentar uma marca, normalmente a gente apresenta uma só, né? Porque a gente acha que aquela é a melhor. Será que é a melhor? Você tem tantos pontos de vista para serem analisados, assim, eu garanto, nunca é a melhor. É claro que ela tem que ter conceito, ela tem que ter princípios, mas há várias possibilidades. Então, um dos insights que me trouxe, assim, impressionante, o quanto eles têm de informação, mas o quanto também eles relevam a questão humana. Aqui eu fiz UX,
que é User Experience versus CX, que é Customer Experience. Então, o UX a gente sabe que, assim, experiência do consumidor. Eu vou dar um exemplo recentemente, assim, as pessoas, é comum a gente ouvir assim, o meu negócio é no boca a boca, a minha propaganda é propaganda boca a boca. Não existe propaganda boca a boca. Propaganda boca a boca significa boa experiência de produto. É isso. As pessoas vivem uma boa experiência e porque propaganda é algo controlado, propaganda é algo que a gente faz. Quando as pessoas não usam da propaganda e dizem assim, eu cresço boca a boca, ela cresce porque o produto é bom. Portanto, tem uma experiência boa de compra. E aí a correlação que eu faço com o nosso negócio é assim, quanto a gente de fato traz o nosso cliente para uma experiência de compra daquilo que a gente vende. Quantas vezes o máximo de experiência que a gente leva ao nosso cliente é uma linda apresentação de PowerPoint ou de Keynote, cheia de efeitos e de músicas legais. Só. Então, a gente vê o varejo incansável na busca de experiência com o seu consumidor. E o que é que a gente faz para levar a experiência para o nosso cliente? Sim, e é relativamente simples, né? O varejo faz. Então, eu tinha muito orgulho de trabalhar nessa indústria que a gente trabalha, que assim, as pessoas mais criativas faziam o que a gente fazia, as pessoas mais divertidas faziam o que a gente fazia, as pessoas mais descoladas faziam o que a gente fazia. Assim, não é mais tão assim. Eu vi um stand da IBM, tinha um cara tão legal, bicho, ele tinha uns 300 piercing na sobrancelha, na orelha, tatuado, cabeludo, todo diferente. Eu falei assim, yes! Que legal, antes parecia que era um lugar, um reduto, um ambiente restrito ao universo da comunicação, do design. Não, cara, você vê hoje nas indústrias mais caretas do mundo, as pessoas podendo ser aquilo que elas desejam ser e tudo bem. E que lindo. Então isso não pode ser mais um diferencial competitivo nosso. Não é. Assim, isso é um pressuposto elementar, certo? Então, leia um texto depois. Eu poderia ficar lendo o texto aqui, mas lá eu coloquei de formas diferentes. Eu marquei para saber qual é a página do PowerPoint. Página 5 do PowerPoint. Always on the briefing. Incrivelmente, no varejo, assim, a gente nunca se deparou com pós-venda. Assim, é venda o tempo inteiro. É o tempo inteiro em cima das possibilidades de retorno de compra. Inclusive, uma das responsabilidades que a gente tem está baseado exatamente nisso, né? Como é que é a nossa relação com o cliente? Qual a comparação que eu faço em relação ao cliente? Qual é a dinâmica e a estrutura? Eu faço um questionamento, inclusive, da forma com que a gente está estruturado. Porque a maneira com que a gente trabalha é assim, a gente vai lá, capta o briefing, capta a informação, dependendo da campanha, ela vai ocupar os próximos 1 mês e meio, e a agência inteira trabalhar durante esse 1 mês e meio, fazendo o que precisa ser feito, como se durante esse 1 mês e meio nada mais acontecesse na empresa, no nosso cliente. Certo? Como é que a gente faz para resolver isso? Da forma com que a gente está estruturado, não faz. Que a gente faz o melhor que é possível fazer. Então, eu questiono, inclusive, qual é o formato que a gente tem hoje. Talvez a gente devesse ter grupos de conta por semana. Assim, a cada semana resolvendo as questões do cliente. Enquanto uma equipe resolve o problema para ser atendido numa semana, na outra semana, você está lá acontecendo de forma concomitante. A gente tem o briefing, o problema, o tempo para resolver o problema, a entrega e supostamente o resultado. Isso tem um tempo. E a empresa vai existindo nesse período aí. O digital a gente faz de modo diferente. O digital, a equipe da Mila especialmente, tem o dedo no pulso para saber como é que isso pode ser resolvido. Mas eu não me refiro só a trabalhos criativos em plataformas digitais. Como é que a gente pode pensar a relação com os nossos clientes de modo diferente, a exemplo do que faz o varejo. Eu não tenho essa resposta. Tech, folha 6 do PowerPoint. Tecnologia versus human touch.
Eu ouvi do presidente da Target, que é uma das maiores empresas de varejo do mundo. Vocês já devem ter ouvido essa história, quando a gente fala de CRM, todo mundo adora contar a história acho que foi da Walmart, não foi da Target. Eu me confundi. A Walmart é a história que os pais ficaram sabendo que a menina estava grávida Por causa do CRM, né? por conta do CRM. Então, mas isso já tem alguns bons anos, né? E eu não sei o quanto isso é lenda urbana, o quanto isso é verdade. É verdade. E a Target é uma empresa que investe muito dinheiro em tecnologia, mas acreditem, elas estão investindo muito mais dinheiro em capacitação de pessoas. O presidente da Target, ele disse assim, não me lembro o nome dele, disse assim, cara, muitas vezes o que as pessoas querem, thank you, é só um bom dia, dado de maneira genuína, sabe? Às vezes um quebra-gelo, às vezes entender, então nada substitui as relações humanas, então não esqueçamos disso. Por mais que a gente use tecnologia, use dessas referências, então esse foi um aprendizado. E tudo isso que eu estou contando para vocês nessa linha de tempo foram aprendizados lá na NRF. Então, voltando especificamente para a NRF, é um lugar onde você tem as plenárias de debate, então tem lugares que são muito grandes, que cabem lá, 1.000 pessoas, tem lugares para 500 pessoas, tem lugares para 300 pessoas, para 100 pessoas. Eles ocorrem de modo concomitante. Então, você precisa escolher para onde você vai. Depois eu vi slide 7 do PowerPoint. Disrupted yourself. Ou seja, seja disruptivo ou vão disruptar você. Quem apresentou isso foi um cara da BCG. BCG é super conhecida, a gente vê em business assim, matriz BCG, né? BCG é uma empresa, Boston Consulting Group. Esse cara da BCG estava lá dizendo quais são os 5 passos que estão... 5 ou 10? 10 passos. Teve 5, teve 10, tem para todos os gostos. Acho que são 10 passos que ele diz ali, como é que você precisa ser disruptivo. É assim, como nós somos disruptivos, como nós, a propaganda, podemos ser disruptivos. Se ele está dizendo que ou o mercado ou o varejo pensem como pode ser disruptivo ou os negócios vão torná-lo irrelevante, como é que a gente faz isso para o nosso próprio negócio? Eu diria que a gente segue bons princípios. Eu não sei se a gente conseguiu já chegar nesse nível avançado de disrupção ou se é que acaba. Talvez disrupção seja o novo não se acomode. Talvez disrupção seja a nova não zona de conforto. Talvez você tentar ser disruptivo é só uma palavra de assim, não se acomode, não ache que o que você sabe é suficiente, queira sempre mais, desconsidere aquilo que você acha bom e tente encontrar algo melhor. Tente ser você mesmo o cara a te bater. Por exemplo, se você acha o máximo aquilo que você faz, tente ser você mesmo o cara a tornar você irrelevante. Isso é um puta exercício legal, né? Imagina, puta, acho que o que eu faço é legal. Tente você mesmo tornar o seu trabalho irrelevante. Para sempre. Então, o varejo está fazendo isso. O que é que a gente tem feito aqui, como empresa e como profissional, como indivíduo? Slide 8. Tá vendo? Eu sei fazer desenho. Algumas coisas que eu aprendi. Alguém conhece essa sigla? Alguém já viu essa sigla? Então, eu vou, para não cometer uma gafe, eu vou ler a sigla. E aí, você vai me dizer o quanto a estratégia, Clau, de Pague Menos nesse momento faz sentido com essa sigla. I want what I want, where I want it. Eu coloquei assim, I want it now. É que aí entra o N que perde a brincadeira, né? O quanto do rapidão Pague Menos tem a ver com isso? Absolutamente tudo. E assim, está sendo realmente muito divertido sobre alguns aspectos. A gente eu voltar às minhas aulas na faculdade, assim, que dizia
encontre uma necessidade ou provoque um desejo e oferte um serviço ou um produto. Cara, isso hoje, assim, voltou com uma força. Assim, caraca, que legal, eu estudava isso na década de 90, onde muitos de vocês nem tinham nascido. Jornada do consumidor, lembra? A gente tinha análise de comportamento de consumo. Puta, a gente fazia a jornada do consumidor assim de um modo exemplar. Hoje, entender de jornada do consumidor parece que assim, puta, jackpot total. O arco-íris bate na ponta ali e dali sai a jornada do consumidor. Caraca, isso existe há bastante tempo. Outro aprendizado, ruptura, que acho que a galera de UX usa muito. O que é ruptura? Tudo que causa desconforto para um processo de compra. Todo tipo de desconforto. Especialmente eu vi essa palavra, se falou muito de ruptura, vai se falar muito de ruptura. O Facebook tem um programa específico só para falar de ruptura. A gente conseguiu, inclusive, depois a gente vai falar sobre isso, sobre o curso do Facebook. Como é que é, por exemplo, assim, garanto entre todos nós aqui, tem gente que acessa o celular assim, tem gente que acessa o celular assim, tem gente que acessa o celular assim, tem gente que tem tela do tamanho da minha, tem gente que tem uma tela muito maior, tem gente que usa esse dedo, ou seja, e aí você vê as plataformas de comércio eletrônico, mobile, são todas iguais. Então, você tem níveis de ruptura muito diferentes dependendo do tipo de usuário. O que são rupturas? São pequenos fracionamentos de incômodo até você fazer aquilo que você deseja fazer. Traz isso para o mundo real. E o UX tenta eliminar todo e quanto é tipo de ruptura possível. Assim, quanto mais fluidez você der, por exemplo, no treinamento que a gente fez na sexta passada, a menina de P&G, se a gente transformar basicamente o que eu ouvi dela no período que eu estive lá, ela fala de eliminar rupturas. Se você identifica mais rapidamente que a oferta melhor é dessa forma, faça dessa forma, elimina a ruptura. Se você identifica que, ao invés, antigamente no supermercado, você dizia assim, você coloca as coisas mais legais lá no fundo da loja, que é para o cara ficar passeando de dentro da loja. Cara, isso morreu faz tempo, porque isso é incômodo. Isso é como se você criasse várias rupturas para o cara chegar até onde ele deseja, chega puto, compra e talvez não volte mais. Assim, tem que eliminar rupturas, todas. Adaptabilidade, slide 11. Eu acho que isso tem a ver com Darwin, né? Isso tem a ver com o nosso programa também, Darwin 2028, que é a capacidade, os fortes são os que se adaptam. Isso para mim ficou muito latente. Assim, a capacidade que o varejo tem de se adaptar e de mudar rápido se assim for necessário. O quão rápido somos nas nossas mudanças aqui. O quão abertos a entender que o que a gente está fazendo não é legal e a gente precisa fazer diferente. Ao invés de ficar se defendendo e tentando se provar ou provar para o outro que aquilo que a gente faz está legal. Ao invés de se abrir para a discussão e assim, puxa, verdade, poderia ser melhor. Isso foi uma grande, grande lição. Mais um desenho, eu tentei fazer o óculos daquele 12, eu não tinha caneta preta. Slide 12. Como tudo não são flores, esse cara chamado Scott Galloway, que é um professor de marketing da Universidade de Nova York, ele foi para lá para botar fogo no circo. E aí, quero fazer uma menção extra à curadoria da NRF, assim, que teve a coragem de colocar esse cara lá para questionar o Big Establishment. Ele pôs o dedo no nariz do Google, ele pôs o dedo no nariz do Facebook, ele pôs o dedo no nariz da Amazon. Eu diria outra coisa ao invés de pôr o dedo. Ele enfiou aquilo que a gente sabe. Então, e ele fez isso de modo fundamentado, o quanto esses caras, o poder da informação que esses caras têm, obviamente, eles têm para manipular seus interesses próprios. O PIR faz ele tem um manifesto dizendo o medo dele da inteligência artificial. Que assim, cara, e ele é bem enfático, assim, estamos fodidos. O Elon Musk diz que ele tem muito mais medo da inteligência artificial do que da bomba atômica.
eu não consegui chegar nessa profundidade de análise do Elon Musk. Eu ainda acho que a bomba atômica é muito mais perigosa do que a inteligência artificial. Talvez ele saiba de muito mais coisas que eu ainda não fui capaz de entender. E aí eu fiz depois que terminou a NRF, o evento em si, eu fiz alguns passeios com a empresa que leva o grupo brasileiro para lá. Eu fui visitar a Amazon, eu fui visitar um dos fulfillment centers da Amazon. Fulfillment Center é o lugar onde os produtos são... Você tem um centro de distribuição, desse centro de distribuição os produtos vão para esse fulfillment já fracionados. Então, no Brasil, a gente vê o centro de distribuição, quando você compra uma geladeira, ele, por exemplo, sai de um CD. Acho que no Brasil não tem fulfillment ainda, né, Márcio? Não tem o conceito de fulfillment center. E esse fulfillment center, ele é 100% robotizado, 100%, 90% robotizado. Quem vai até a prateleira, puxa o produto, traz de volta, entrega para o cara pôr na caixa, é um robô. É um robozinho pequenininho assim, que ele vai até a prateleira, traz a prateleira, leva lá, aparece uma luzinha assim, o cara vai lá, pega, põe na caixa, aí vem outro robô, e eu fui lá ver esse treco funcionar. Não pode entrar com foco, com máquina fotográfica, tem todo um ritual, etc. Todo mundo perguntando, eles nunca trombaram. Nunca trombaram, é um lugar muito, muito incrível. Dei uma procurada. Esse fulfillment que eu fui em New Jersey é o maior e o mais recente construído pela Amazon. Acho que eles têm 75 fulfillments como aquele nos Estados Unidos e 25 centros de distribuição. Esse que eu fui, ele chega a processar 1 milhão de produtos num dia. 1 milhão de produtos num dia só. Tem 1 milhão de caras que fizeram assim, ó, pôs o produto na caixa e levou. Só que é o seguinte, recentemente, acho que eu contei para a Marina, a The Economist, que é uma revista inglesa de economia, falou sobre os millennials socialists. A Amazon vinha há cerca de um ano mais estudando a implementação de uma área, de um novo escritório de negócios no Queens, que é um dos 5 boroughs, um dos 5 cidades que compreende Manhattan. E com um baita de um apoio, de uma renúncia fiscal por parte do governo municipal e estadual também, do governo de Nova York, do estado de Nova York. E deu um puta rebuliço, isso teria impactos substanciais no bairro, substanciais, desde aumento do trânsito, dos problemas, do lixo, até o valor dos aluguéis, dos imóveis. Isso traria impactos profundos na vida das pessoas no entorno desse escritório da Amazon. E teve um menino, um influencer digital, que foi um cara que encampou uma luta contra a presença da Amazon e ele venceu. A Amazon desistiu de implementar o escritório deles no Queens e está indo para outro estado. E aí a capa da The Economist é um menino, parece aquele design russo eu não me lembro a linguagem que se usa para construtivista. Perfeito, obrigado, Mira. Falando do social millennials socialists. E é um tema que acho que a gente vai voltar a ouvir, que é os millennials são nascidos a partir de 99, que assim tem uma relação com o dinheiro, com o patrimônio, de um modo muito diferente do que nós, baby boomers, temos. Então, e eles saíram vitoriosos. Assim, foi muito impactante esses caras terem vencido o homem mais rico do mundo, que é o Bezos. Outra coisa que foi muito incrível também, slide 15, faltam 12 minutos. Propósitos. No primeiro dia, no principal encontro, onde o presidente da NRF vai lá e faz um speech de abertura, fala as coisas todas, a importância da NRF, o que a NRF representa, e depois disso entrou uma pessoa
da PwC, que é uma das principais companhias de consultoria do mundo, falando sobre diversidade, sobre inclusão. Então, era uma mulher, ela cuida de um departamento específico de escolinhas, deixa eu ver se essa colinha está aqui, não, também está no texto, de diversidade. Então, esse tema, a mulher, a importância da mulher, a importância da diversidade, a importância de você receber os mais diferentes tipos de pensamentos, de comportamentos dentro das grandes companhias. Então, antes a gente via esses movimentos acontecendo de forma periférica, né? À margem dos grandes players. Hoje a gente vê isso acontecendo dentro dos grandes players. Isso para mim é muito incrível. Não é mais um movimento outsider, é um movimento inside, dentro do mainstream das grandes empresas. Depois disso entrou um outro cara da IKEA para falar dessa importância, depois um negro da Yumi, que é uma empresa gestora de várias marcas como KFC, Pizza Hut. E eu fiquei extremamente feliz de ver que num negócio tão rico, poderoso e importante como o varejo, especialmente o varejo americano, tem o chinês também, discutindo esse tipo de assunto. Então, não é mais um assunto às margens, é um assunto importante. Isso naturalmente reverbera impactos no tempo muito profundos em vários segmentos de negócio. Fiquei realmente muito feliz. Eu fui num lugar chamado The Girls Lounge, que é um espaço específico e dedicado às mulheres. E lá na frente, esse é o slide 16, tinha essa frase aqui. Não sei se vocês concordam, eu concordo. E também fala do protagonismo das mulheres nos negócios. Então, estavam lá CEOs de grandes companhias falando sobre suas experiências nos negócios. Eu peguei uma sessão lá especificamente falando como é que elas falam de si mesmas, como é que elas se vendem como marca nas plataformas de social. Então, uma grande executiva, como é que ela se apresenta? Eu fiquei extremamente orgulhoso também de ver esse movimento todo vivendo ao lado de 3 mulheres, né? E ao lado de maioria mulher aqui na agência, que merecido. Eu também acho. O futuro já é e o futuro permanecerá assim. Slide 17, eu fiz colinha, o Neil Blumenthal, que é o fundador da Warby Parker. E eu já conhecia a Warby Parker há um tempo, ela acho que em 2015, sei lá, ela foi eleita pela Fast Company como uma das empresas mais revolucionárias e de ponta no mundo, uma referência. É uma empresa que faz óculos, assim, mas é muito mais do que óculos. Então, ele é um cara super calcado em propósitos. O Neil, ele me deu uma grande lição, uma sumarização de uma lição que eu achei espetacular e que eu já compartilhei isso com a Manu. Que não é fácil fazer, mas a gente vai fazer. Fazer é tornar isso tangível e simples desse modo que eu vou explicar agora. Ele falou, cara, toda empresa precisa ser orientada aos seus clientes, certo? A gente existe porque existem clientes. Mas antes de ser orientada para os clientes, seja orientada para as pessoas que estão dentro da sua empresa e que cuidam dos seus clientes, ou seja, vocês. Então, antes de cuidar dos clientes, cuidem das pessoas. Mas antes de cuidar das pessoas, tenha um propósito. Por que que você existe? Porque se tiver claro qual é o seu propósito, por que você existe, o que você quer fazer, o que você acredita de modo inegociável e que você acredita de modo dinâmico, que tem a ver com a cultura das pessoas que fazem parte da companhia, mais engajadas, felizes, extremamente envolvidas com teu business, teu universo de profissionais estarão. E, obviamente, pessoas assim entregam para os clientes lá na ponta uma coisa incrível. Assim, essa é a cadeia. Esse é o exercício que a gente espera e muito fazer. A gente não existe sem cliente, mas tem uma ordem de pensamento, de processamento da informação que é determinante. Assim, qual é a causa da Audaz? Sumarizadamente num tweet.
A gente vai descobrir, a gente vai transformar. Porque são várias causas, a gente pode ficar falando e cada um vai dizer de um jeito e de algum modo a gente acaba chegando no mesmo lugar, mas a gente precisa sumarizar isso e não é fácil. Colinha, 6 minutos. Eu queria propor um homework para vocês, porque mais importante do que tudo isso que eu estou dizendo aqui é o que vocês vão fazer com o que eu estou dizendo. Certo? Os primeiros labs que a gente começou a fazer em 2017, a gente certificava a galera, porque o propósito era assim, era quase um curso. Lembra que era um mini curso, a gente ia lá, quem proferia o lab dava um certificado, assim. Aí começou, puta, tinha certificado que não acabava mais, era impressão. Acho que o Marcelo deu presta atenção, tá saindo muito print aí, 80 por mês vezes 12 vai dar, vai ser papel couché, impressa 4 cores, pode parar com esse negócio. Porque ele tinha exatamente esse propósito de ser de fazer diferença na hora da gente, depois que a gente sai daqui. Então a gente passa 1 hora conversando aqui e a hora que a gente sai daqui, isso precisa fazer diferença, não é, nas nossas vidas. Então, o exercício que eu fiz de, inclusive, quais são as 5... Depois eu vi, João, as 5 lições, tem 4 itens. Eu falei assim, puta, que máximo, né? Porque as pessoas podem falar assim, pô, Alexandre, tá faltando um item. Não, tá aí, é você que não viu. Você abre por um monte de discussão. Super interessante. Tem a conclusão, né? A conclusão é o 5º. Eu falei, porra, meu, é que é publicitário, você é 5 em 4. Então, o mais importante do que eu estou compartilhando aqui é o que é que vocês vão fazer com isso. Como é que vocês aplicam isso no dia a dia? Que sentido faz a hora de abrir uma pauta, tudo isso que eu estou dizendo? Que sentido faz a hora de fazer um atendimento no inbox do Facebook, tudo isso que eu estou dizendo? Que sentido faz na hora de fazer um planejamento de UX, tudo isso que eu estou dizendo? Que sentido faz a gestão do financeiro com tudo isso que eu estou dizendo? Se é que faz sentido para vocês. Porque senão eu fico aqui, joga fora. E aí volta uma das essências do Lab, que assim, tem que fazer diferença o que a gente faz aqui. Senão perde sentido. Senão a gente vai fazer outra coisa que é mais legal. Seria muito mais legal, assim, galera, das 8 às 9 vocês podem fazer o que você quiser, tá cheio de bar aqui na Redondeza, vai aí. Vamos ali tomar suco verde, vai ali no posto, talvez a gente aprenda mais. Tem que fazer sentido, assim, é um exercício da gente olhar. Então, o meu pedido é, me escrevam sobre o que vocês entenderam, ou que sentido isso faz para o trabalho de vocês. Pode ser uma lauda, pode ser um livro, pode ser uma palavra, pode ser o que for. Me escrevam, esse é um homework. Que sentido faz esse bate-papo que a gente teve aqui sobre varejo e a importância que isso pode ter para as nossas vidas, para aquilo que a gente faz, a tarefa que a gente tem no dia a dia. Faltam 3 minutos, slide 19. Thank you.